Filhas da Pauta, Filhas da Pauta. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso podcast Filhas da Pauta. Eu sou Ângela Bezerra. E eu sou Margot Ferreira e hoje a gente vai falar sobre um assunto que, infelizmente, a gente tem que debater à exaustão para que a gente consiga encontrar o que? Uma forma, além de informar, reeducar, será, as novas gerações? Enfrentar também a geração que já existe, que está promovendo toda essa loucura que a gente está vivendo. Que é o movimento Red Pill, né? O Red Pill, que é o ódio às mulheres. E para discutir este assunto, a gente trouxe um especialista em violência contra a mulher, Ana Cláudia Mendes. Seja bem-vinda, Ana Cláudia. Quero agradecer a vocês duas, que já conheço, né? E agradecer porque é um momento muito oportuno. Eu acho que sempre é tempo de atualizar. É um tema antigo, não é uma realidade recente na vida das mulheres, sobretudo, mas tem novas ferramentas hoje que se coloca como desafio. E a comunicação, da forma com que ela é colocada, os instrumentos, e para esse fim, realmente é um problema e um fenômeno muito sério. Ana, comece se apresentando, então. Quem é Ana Cláudia? Ai, que difícil, mas assim, eu sou Ana Cláudia, sou uma mulher feminista. Fui formada politicamente nesse espaço de formação, filha de uma mãe muito ligada a direitos humanos. Então, cresci numa casa que o respeito ao próximo, ao coletivo, sempre foi uma base na nossa educação. E o movimento feminista veio dessa indignação. Com minha mãe, eu fui num espaço chamado Fórum de Mulheres do Rio Grande do Norte. A partir de uma literatura, que era o dossiê do enfrentamento à violência contra a mulher, eu me interessei pelo tema. E, diante disso, procurei o coletivo Leila Diniz, que é um coletivo feminista aqui no estado, e encontrei a formação na ação, né? Porque o feminismo é isso, a formação na ação. Fui acolhida por essas feministas, que são amigas até hoje, e fiz disso uma bandeira, uma frente de luta, como a gente chama. A partir daí, alguns espaços dentro do movimento social, porque como a gente entra no movimento, a gente não sai. Mas a partir dele fiz parte da gestão por um tempo na Secretaria de Política para as Mulheres, tanto no município como no estado, e academicamente meus estudos, minha dissertação no mestrado foi em políticas públicas para as mulheres com o tema enfrentamento à violência. Então, um pouco desse resumo. Muito bom. Ana, e a que se atribui o crescimento desse movimento que a gente hoje está vendo crescer assustadoramente, né? Matando mulheres, né? E agredindo no dia a dia, violando direitos, submetendo a torturas psicológicas, físicas, até a morte. Né? Eu diria movimentos, né? Tem um movimento Incel também, que é bem parecido, tem uma linha de pensamento bem parecido com o Red Pill. Eu acho que a gente discute violência contra a mulher e a tipologia, ela é muito cara para a gente, para as mulheres, para a política pública, para a gestão, quando essa gestão é sensível a dialogar sobre essa pauta ou elaborar, executar políticas públicas que acesse o direito das mulheres. E a gente tem uma tipologia, que é aquela que a gente conhece, psicológica, moral, sexual, patrimonial, física, que ela é importante, ela é um marco muito importante para a política pública, mas a gente precisa entender a violência em diferentes contextos. E eu acho que o movimento do Red Pill, ele se ancora justamente nisso. Ele utiliza a comunicação, os meios de comunicação, as tecnologias para ampliar isso de forma muito acelerada. E é pegando uma camada da população, que é a juventude. E de forma muito rápida, né? Porque a gente elabora políticas públicas, a gente faz um monitoramento, a gente executa, mas essa comunicação ela é muito, muito rápida, ela está dentro da casa. Então, acho que a violência contra a mulher não se restringe hoje só às tipologias que a gente conhece classicamente e que são muito importantes. E pegar a juventude, isso é um sinal de alerta? Muito. Porque, imagina, esses meninos jovens, eles vão crescer com essa mentalidade. Exato. E porque a questão não é só a violência quando ela acontece, mas é o caráter preventivo dele. Né? Trabalhar a prevenção é de extrema importância. Então, a educação, a gente tem uma rede muito clássica. Segurança pública, assistência social, saúde, mas e a educação? Sim, e a né? educação? E o processo da educação, como é que a gente vai discutir isso, né? Porque não se discute, né? Exatamente. Não se discute então, na escola, mal na família. Exatamente. Às vezes a família
é onde a violência acontece. Você vê muitas questões assim no centro de referência ou na casa-abrigo, no equipamento social, você vê muito a reprodução desse modelo. Meninas cada vez mais jovens querendo esse rito de passagem, sair daquela casa onde a violência está presente, estabelecendo relações muito novas, também violentas. E menino reproduzindo esse modelo. E o que é assustador é o número, porque a violência contra a mulher sempre esteve presente. Sempre. Sempre. Eu acho que a violência ela foi uma escolha histórica no Brasil. A violência foi um instrumento de dominação mesmo, né? E ela vem atingindo pessoas e comunidades mais do que as outras. E as mulheres se encontram neste lugar. E as mulheres negras, as mulheres jovens, em todas as camadas sociais. Mas é importante que a gente diga que a juventude, ela precisa ser ouvida também. As relações acontecem cada vez mais rápido. Os meninos reproduzem esse modelo. E o que é assustador não só é o número, mas é o requinte de crueldade. A forma com que essas mulheres estão sendo mortas. E a questão também da impunidade. Né? A gente está percebendo que mulheres com medidas protetivas, elas estão sendo mortas. Então, qual é o gargalo? Aonde é que está esse nó? Aonde é que está essa comunicação institucional que a gente precisa olhar com muita atenção? Fazer esse diálogo entre políticas públicas articuladas. O fenômeno da violência contra a mulher não é só da segurança pública, não é só do judiciário. Né? Ele é um problema que atinge a nós mulheres, mas é um problema da sociedade brasileira. Então, a gente precisa olhar de forma muito, muito rápida, muito planejada, com orçamento público, porque a gente fala de excelentes iniciativas, mas qual é o orçamento destinado para que a política pública seja efetivada com qualidade? E que a gestão tem que estar comprometida, como você falou inicialmente, né, com o enfrentamento e enxergando isso como um problema. Né? Exato, porque... e priorizando. É uma questão de prioridade no orçamento. O orçamento ele também precisa ser disputado. E para essas políticas, qual orçamento está sendo investido em políticas públicas? Né? O orçamento muito volumoso para a segurança pública, mas esses profissionais estão sendo informados e capacitados para atender com acolhimento a essas mulheres que chegam. Eu não digo só nas delegacias especializadas, eu digo nas delegacias comuns também. Né? Como é que está sendo os encaminhamentos para a rede especializada? Então, a gente precisa olhar isso com uma lupa urgente, porque as mulheres não podem ser desencorajadas. O crescimento e o fortalecimento desses movimentos machistas, assim, ao extremo, tem a ver com um certo medo deles? Porque a gente tem se mostrado tão forte. Eu vou contar rapidamente aqui uma história que eu já contei aqui. Eu sou a filha única mulher de uma família de mais 3 irmãos homens. Sim. E eu sou 10 anos mais nova do que o mais velho. Mesmo assim, quem cozinhava, quem arrumava a casa, quem tomava conta da casa enquanto meus pais estavam trabalhando, era eu. Que era 10 anos mais nova e 8 anos mais nova do que os mais velhos. Eu fazia comida para eles comerem. Né? Então, mas isso foi colocado na minha cabeça que aquilo era o normal. Eu sou a mocinha da casa, eu tenho que fazer tudo. Esse discurso mudou. E eu cresci acreditando nisso. Eu fui despertar para isso, né, colocando aí os meus 57 anos de vida, muito recentemente. É tudo muito recente. Então é tudo muito impregnado na nossa cultura, Ângela, no nosso DNA. Isso está impregnado. Exatamente. Aí, de repente, há uma explosão de, sei lá, eu acho até que a palavra revolta cabe aí. Sim. Uma revolta, uma resistência, né, das mulheres, né? E as redes sociais nos ajudando nisso. Você acha que esses movimentos radicais, machistas, red pill, incel, tem a ver com a nossa revolta, a nossa descoberta, a nossa reação? Porque a informação ela é muito importante. E é importante dizer que o movimento feminista, ele é individual e ele é coletivo. Porque não é sobre Ângela, Margot e Ana Cláudia, é sobre um coletivo de mulheres que não tiveram as mesmas chances de informação que nós tivemos. Então, por isso que ele não é um movimento individual, assim, ele é um movimento que coletivo, carrega outras mulheres que jamais terão acesso. Mas tem um aspecto muito importante na sua fala, que é a subjetividade. Né? Então, falar sobre esse fenômeno da violência contra a mulher é falar do que é objetivo. E até então a gente estava falando de políticas públicas, orçamento, mas e o subjetivo? Essa a coisa cultural, que somos formadas. Então, a gente sempre aprendeu uma coisa. Né? E, de repente, até a questão do poder mesmo. Talvez a minha mãe, o exercício do poder dela e o universo do poder dela tivesse sido dentro de casa. E ela exercia o poder dentro de casa. E como tirar isso dela e dizer que ela pode mais do que aquilo? Isso leva um tempo histórico. Mas eu também não acredito em retrocessos. Eu acredito que a gente conquistamos, sim,
muitos espaços, precisamos trazer outras para esses espaços, jovens, mulheres negras, periféricas, precisamos trazer outra para esses espaços, mas a gente precisa avançar. E a resistência, ela é muito grande. É muito grande. Sim. E se traduz na violência. Tem um livro de Analba Brazão Teixeira, até foi o resultado do mestrado dela, Homicidas Suicidas. O machismo está tão grande porque eles assassinavam as suas mulheres e não resistiam e se matavam. Para você ver como esse machismo ele é impregnado e a gente está lidando com uma cultura muito cristalizada. E só a partir de muita resistência, de muita informação, de troca de informação e de disputa. Disputa de uma agenda política, disputa de uma pauta, disputa de conceito e de sentido. Aí a gente, e política pública organizada, né? A gente não consegue fazer, se não articular. Ana, recentemente eu vi um vídeo de uma menina muito jovem, ela não devia ter 18 anos. Ela falando quanto o namorado dela, isso num tom positivo, controlava a vida dela. Sim. Como um exemplo. Então ela falava assim, se eu vou sair com a minha família, eu tenho que mandar para ele onde eu estou, a localização. Eu tenho que fazer foto de onde eu estou. Eu mando para ele foto da roupa que eu vou sair. Ele olha o meu perfil, ele tem acesso à minha senha para ver se está tudo ok. Se não tiver, ele vai me dizer. O meu cabelo, ele também palpita sobre o meu cabelo. Assim, e ela falando assim, quer saber mais, quer conhecer mais? Me segue aí. Era um conteúdo para ela encarado como exemplar, positivo. Daí eu fiquei muito assustada com aquilo. No caso, a namorada troféu, né? A namorada troféu, esses termos, né? Exatamente. E ela assim, achando que aquilo era ok, que estava tudo certo, aquele conteúdo dela. Esse é um movimento que está atrelado a esses movimentos, né, radicais machistas. E, por outro lado, a gente vê meninas muito jovens também que não querem mais casar, que não estão querendo mais esse lugar, que estão reagindo, né, nesse movimento feminista que a gente está falando aqui, que tem encontrado um coro muito potente nas redes sociais, por outro lado. Com certeza. Então, a gente está vendo aí dois perfis de mulheres jovens, né, se confrontando nesse discurso, né? E assim, essa que está defendendo o controle machista sobre ela, também fazendo coro do movimento machista. Mais uma vez eu trago a subjetividade. Porque assim, até escolher, uma jovem hoje escolher o que é que ela quer para a vida dela, isso se dá a partir de um avanço do movimento. Eu posso questionar 1000 vezes se uma jovem, eu vou me chocar, Ana Cláudia vai me chocar, se uma jovem de 16, 17 anos, eu quero ser dona de casa, ter filhos, eu vou ficar aquilo ali. Me preocupar muito com aquilo, mas assim, é uma escolha que ela fez. Até isso, essa escolha, porque antes esse lugar era dado para todas e todos. É verdade, a gente não tem escolha. A escolha. Mas essa escolha também é fundamentada na falta de informação. Sim, com certeza. Ou na informação equivocada. E a gente tá num contexto de disputa também de visão de mundo, de sentido, né? Assim, a mulher perfeita e do lar. O que é que isso representa? O que está por trás disso? Quais são a sedução deste papel? Você é perfeita, você é uma obra divina, você é perfeita, Bela, você recatada nasceu. e do lar, né? Bela, recatada e do lar. Então você está disputando esse lugar, né? E na verdade, se você não é aquilo, você é o quê? Você é o que sobrou? Então até a forma com que as pessoas se comunicam é diferente. Uma mulher, as feministas são feias, são mal cuidadas, são mal amadas. Então, a gente está disputando esses dois modelos. E para uma menina jovem, sem informação, qual é o modelo e o discurso ideal que vai atraí-la? Né? Qual é o discurso que vai atraí-la? Então, a gente está disputando isso, a gente está disputando uma narrativa. Então, por isso que os contextos, eles são muito desafiantes, de todas as ordens, né? Tanto na comunicação, na formação, na informação, no preventivo. Você acha que tem a ver com DNA também? Porque eu faço parte de uma família também de mulheres muito empoderadas, assim, minha avó, minha bisavó, Sim. minha Acho que mãe. está menos no DNA e mais no cultural, né? No Porque contexto apesar do social. DNA da minha mãe, eu era a menininha da casa que tinha que cozinhar, né? Apesar de tudo, porque ela peitou, assim, o machismo do meu pai português, mas, assim, não foi feminista o suficiente para proteger a própria filha do machismo dos 3 filhos. Mas ela também concordava.
Sim, né? sim. Isso são que as eu tô relações. dizendo. Então, assim, o cultural é muito mais forte do que o DNA. Sim, e também tem uma questão geracional que a gente não pode negar. Por exemplo, eu cresci assim, tipo assim, não vou para determinada... Não, minha filha, deixa que eu vou falar com jeitinho com seu pai. Então, são os micropoderes ali, né? Sim. É a forma. E este lugar, para determinada geração, é um poder. Porque para elas é muito difícil enxergar que o poder está para além da sala, da casa, da cozinha, do quarto. Né? Esse espaço público. E ser uma pessoa pública, ser uma mulher pública. Nós estamos conquistando isso porque mulheres próximas a nós teve a coragem de romper. A minha mãe, a mãe da Margot, a sua mãe. Então, mulheres, mas não é o conjunto da sociedade que encara isso. E com outra dinâmica social, né? Sim, claro. Agora, eu acho também, Ana, e eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, que dar nome às coisas foi nos libertando. Sim. Então, por exemplo, você está num relacionamento abusivo. O que é um relacionamento abusivo? Né? Ele tem uma dinâmica, né? O que você vive... ele me chama de louca. Isso faz parte de... Entendeu? Sim. Antes a gente não tinha, né, vamos pensar geracionalmente falando, a gente não tinha acesso... Tem aquele estranhamento, tem aquele incômodo, mas o que é isso realmente? Não existia esse nome. Né? O abusador pode ser um narcisista. Exatamente. Você está sofrendo violência doméstica. O que é uma violência doméstica? Exatamente. Então isso é tudo muito recente, né? É muito recente. Os abusos, eles têm vários nomes, né? Tem várias categorias. Abuso emocional, abuso parental, abuso material, abuso sexual, né? Então, são muitos abusos. E, assim, eu acho que, até hoje, dependendo do lugar que você trabalha, claro que a violência contra a mulher, ela está presente em todos os lares, mas os recursos que muitas mulheres usam é diferente. O serviço público, a gente traça um perfil muito demarcado, né? São aquelas mulheres que estão realmente necessitando, que não tem instrumentos para buscar o advogado. Então, você vai a um centro, a uma casa-abrigo. Casa-abrigo é um lugar realmente que as mulheres saem do seu cotidiano, e é muito difícil para uma mulher sair do seu cotidiano, né? E aí você faz uma escolha pela vida. Mas a gente escuta, muito recentemente, até na própria equipamento social, uma mulher que passou 30 anos numa situação de violência, e a pergunta que foi feita a ela: por que você se manteve? Não, porque ele é meu marido. E por que você resolveu denunciar agora? Porque meu filho cresceu, eu estava vendo a hora uma desgraça acontecer em casa. Nossa. Então eu vim pelo meu filho, não por ela. Então ela nunca se enxergou como sujeito. Isso é um processo. O que a gente pode fazer enquanto política pública? É toda vez apresentar os elementos para que ela rompa o ciclo da violência, e toda vez que ela vier procurar ajuda, ela tem uma porta aberta. Porque, em média, uma mulher, para romper o silêncio, e eu digo romper o silêncio porque falou com a vizinha ou com outra mulher da família, leva 10 anos. A gente não pode menosprezar que, se ela não tem resposta objetiva sobre isso, quando ela busca ajuda, ou rompe esse silêncio, ela volte de novo. Então, a gente tem que ter uma rede especializada, preparada e articulada. Porque a gente não pode submeter essa mulher a buscar um apoio e não ter esse apoio de forma qualificada. Ana, você está envolvida agora em um projeto, né, de formação de defensoras populares. Né? Como é que funciona isso? Tem vínculo com esse trabalho de levar informação a essas mulheres? Porque são várias frentes, né? Assim como as políticas, elas precisam estar articuladas, as iniciativas, sejam em qualquer setor, governamental ou não, precisa estar dialogando. E o tema é sempre em torno dos direitos fundamentais da mulher. O projeto Defensoras Populares, aqui no Rio Grande do Norte, ele não é inédito. Já houve 2 edições a partir da Defensoria Pública, até a defensora Ana Lúcia Raimundo foi a protagonista, né, desse projeto, mas a intenção agora, em 2026, do Ministério da Justiça, da Secretaria de Acesso à Justiça, foi nacionalizar, foi trazer essas propostas que algumas defensorias no Estado fariam para tentar nacionalizar a partir de 10 estados nacionalmente. E o Rio Grande do Norte foi um dos estados que fez a seleção de 120 mulheres, e elas vão fazer um percurso formativo com esses temas: direitos sexuais e reprodutivos, acesso a direito, enfrentamento, racismo, autonomia financeira e econômica. Então, processo formativo de 8 meses, com elementos
para que elas tenham essa informação e essa incidência, porque o perfil, elas estão muito dentro de outros movimentos, por moradia, por direito à terra, movimento negro, que elas se fortaleçam a partir desse processo formativo para uma incidência baseada em mais informações, tanto dentro dos seus próprios movimentos, caso elas estejam inseridas em isso não é uma regra nem pré-requisito, mas também nas suas comunidades. E aí, claro que cada estado tem o seu território, as suas especificidades, mas aqui no Rio Grande do Norte a gente tem uma expectativa que essas mulheres possam disputar espaços que muito recentemente foram esvaziados. Conferências de política para as mulheres, conselhos de direito, sabe? Então está nesses lugares de controle social de forma qualificada, ocupando, disputando, levando as suas pautas. Então, para além da formação, o resultado dela é uma incidência a partir de novos elementos. Elas são multiplicadoras também, né? Isso, também, porque aí elas passam a ser uma referência naquele território, naquela comunidade, baseado no que ficou discutido no processo formativo. Que é uma forma de multiplicar a informação, né? Chegar exatamente. Isso, aquilo que você falou anteriormente, né? Chegar na periferia, chegar nas bases, né? Chegar a informação circular, que é isso que a gente precisa. Exato. Que é uma forma também de combater e enfrentar os movimentos machistas, né? Com que certeza, a gente está citando aqui. Com certeza. E o projeto, ele tem uma idade mínima de 18 anos, né? Mas vai até 60, nós temos mulheres de 70 anos. Então, essa troca geracional, novas nomenclaturas, também trazem experiências, porque aí você tem a educação popular como base e princípio formativo. E a educação popular é isso, né? Essa troca. É você trazer do seu território, da sua realidade, o elemento para a sala de aula para ser discutido e fazer esse intercâmbio de experiência. Uhum. Agora, falando propriamente dos movimentos, né? Red Pill, e Margot destacou também o Incel, né? Que é aquele que incentiva o celibato, né? Tem isso também, exatamente. Enfim, falando sobre eles propriamente, né? Eu tô rindo porque às vezes soa ridículo, né? Não, tem aquele movimento também dos legendários, né? Que vão para as montanhas ficarem, né, isolados e... enfim, uma lavagem cerebral institucionalizada, né? E cursos também, quer dizer, é uma formação aí para essa consciência da machosfera, né, na verdade. O próprio ator, Juliano Casarré, né? Que é exatamente sobre ele. Né? E você vai educar para o básico, que você precisa respeitar toda e qualquer pessoa. Mas não é isso que eles estão fazendo. Entendeu? Essa educação é justamente para trazer essa consciência machista. Exatamente. Quer dizer, a preservação de um comportamento que vai colocar o macho como o provedor, o centro público, do mundo, né? E o resto, que são as mulheres. E aí você vai tentar fazer um retrocesso. Na verdade, a intenção é um retrocesso de tudo que foi conquistado até agora. Claro, com a estratégia da tecnologia extremamente rápida, da comunicação extremamente rápida, dos espaços de comunicação, na verdade, da união, né, de algum, assim, o fundamentalismo, que representa organizações fundamentalistas, personagens fundamentalistas, reforçando e financiando movimentos como esse, porque aí tem um investimento muito grande isso em torno que eu queria disso, falar. né? Existe um interesse financeiro. Com certeza. Também. Mercado. A gente ganhando muito dinheiro com esse movimento. Mas aí o resultado, sabe qual é o resultado? Mulheres mortas. A legitimidade dessas mulheres, o direito dessas mulheres, a voz dessas mulheres completamente silenciadas, e todos ganham com isso. Mas é isso que eles querem, né? Só quem perde... milhões de seguidores. As mulheres. Felizmente, então, alguns perfis foram derrubados. Né? E eu acho que como a legislação nesta área ela ainda está, né, se alinhando, entendendo como barrar, o avanço disso é muito rápido. Mas então, Ana Cláudia, você está falando de legislação. A gente tem nos nossos parlamentos, e vamos colocar aqui municipal, estadual e federal, gente muito interessada nessa preservação. Inclusive incentivadores e ativistas desses movimentos de ódio às mulheres. Exatamente. Né? Sim. É por isso que leis não são aprovadas ao nosso favor. Né? E a gente tem aí um enfrentamento muito grande. Uma representação ainda muito pequena. As poucas representações parlamentares sofrendo violência política de gênero, tentando ser silenciadas, né, de forma extremamente violenta, quer dizer,
ainda é insuficiente o número de representantes. É importante também dizer que essas representantes têm a compreensão do que é um direito da mulher. Não estou falando que sejam feministas, mas que entendam o que é realmente a democratização, né, do espaço da mulher na sociedade. E ainda mais silenciadas, porque dificilmente, e eu costumo dizer, e tenho amigas parlamentares, mas tudo que a gente entende de política pública para as mulheres que nós avançamos até agora foi pressão popular. Sim. Foi mulher na rua. Aí outro dia eu vi mulher fazendo outro dia eu vi barulho. Um comentário nas redes sociais. Assim. Eu vi um comentário nas redes sociais de uma colega nossa, Sim. dizendo: o feminismo é importante, o que não tem nada a ver, não tem sentido, é a militância. Oi? Aí eu falei, mas é justamente a militância que garante os nossos poucos direitos. Né? Pelo menos que a gente conseguiu. Não quero essa colega perto de mim, não. Mas é nesse nível. Então, assim, a gente... A militância feminista, né? A gente tem... e tem sido lindo ver esse movimento, né? Também, assim, em contrapartida. A gente se preocupa muito com esses movimentos machistas, Red Pill, Incel, e de fato estão matando literalmente as mulheres, mas por outro lado nos dá uma esperança ver que o movimento feminista tem conseguido resistir, ganhar, ocupar lugares, corpo, né? Exatamente, envergadura, né? A duras penas, mas sim, ocupar Ana? Lugares. A gente tem hoje na academia um diálogo com o movimento feminista, departamentos, professoras, assim como no parlamento, professoras com essa perspectiva de movimento social. Minha orientadora foi uma delas. Então a gente tem a construção desse pensamento, dessa elaboração mais conceitual, e a gente tem as mulheres na rua. Hoje você tem parlamentares que vieram do movimento feminista aqui localmente. Então, assim, isso é um avanço, isso é uma conquista. Para que a gente também não fique com energia, muito dizer, meu Deus, eles vieram, mas eles vieram de forma, estão nos matando, mas a gente também resiste, a gente segue resistindo, a gente segue transformando e passando e repassando informação. E isso e garantindo e reconhecendo os nossos direitos, né? Que maravilha. Isso nos dá um respiro de esperança. Né? A gente tem que realmente acreditar e nos unirmos. Né? Porque o coletivo é muito mais forte. O coletivo é forte, mas essa semente está sendo plantada e a gente precisa matar essa sementinha de intolerância que está crescendo. Porque a gente vê, como você disse, mulheres jovens e homens jovens. Pregando, reproduzindo isso, né? E ganhando público e com milhões de seguidores e fazendo palestras e ganhando dinheiro com isso. É porque eles fisgam com informações muito inocentes, aí vão atraindo os meninos ainda e aí vão formando. Aí um caldo que vai engrossando e vai virando uma outra coisa. E a questão da impunidade. Eu acho que essa questão de... Os movimentos Red Pill estão muito nas redes sociais, a partir dessa tecnologia rapidíssima. Então, tem um vazio legal ainda que precisa ser preenchido de penalidades. E eu digo penalidades, inclusive, das questões mais tradicionais. Para você ter uma ideia, a legítima defesa da honra... É de 2023, rendeu até 2023. E a Lei Maria da Penha, a 11.340, vai fazer 19 anos. Olha Onde só. é que a gente não está assim como... Então, Deus. a gente... E esse diálogo que precisa estar próximo, precisa ser mais célere, precisa andar para que legislações venham em outros contextos como esse tecnológico. É por isso que a pressão social ela tem que continuar. Isso, exatamente. Porque os parlamentares só vão agir quando a gente pressiona. Exatamente. E orçamento. Agora mudou, não por acaso mudou, mas facilmente o recurso que vai para a política pública para a mulher é contingenciado. Ou não representa o todo. Ou não representa a formação em áreas específicas para que atendam as mulheres com qualidade. Então, acho que é um conjunto de coisas. O que o movimento Red Pill e outros semelhantes a ele não podem encontrar eco é nos nossos desencontros. Maravilha. É nos nossos desencontros, sabe? Estamos chegando ao fim. Perfeito. Né? Nossa, que conversa necessária, fundamental. Ana, a gente está chegando ao nosso final e é importante explicar, né, para a nossa audiência que neste episódio a gente não teve um depoimento porque o assunto... Por motivos óbvios. É um assunto delicado. A gente tentou, inclusive, a gente pode dizer o nome da nossa... A gente tentou o depoimento?
Eu acho que sim, mas acho ela que é não estava preparada. Juliana Garcia, que hoje é uma pessoa que representa essa bandeira das mulheres contra a violência masculina, né? Juliana Garcia nos prometeu um depoimento, mas ela ainda está tão psicologicamente abalada que ela não teve condições de gravar. Mas mesmo assim, Juliana, obrigada, viu? Eu perturbei demais ela. Mesmo assim, muito obrigada. Esse episódio a gente dedica a você. Isso, eu acho né? que a sua resistência, a sua sobrevivência, ela é o nosso símbolo, é a nossa bandeira, Sem né? dúvida. E ela agora vai seguir a carreira política e isso é muito bom. E a gente apoia, porque a gente precisa, como a Ana falou, de mulheres que tragam essa pauta e nos represente, né, nos parlamentos da vida. E que a gente fortaleça elas do lugar que elas estejam e a gente aqui na rua fazendo Exatamente, movimento. dando de mãos dadas. Não é E isso? Ana falando, e eu tô aqui no celular, gente, eu tô prestando atenção nela, tá? Não é desatenção, não. Eu tô procurando aqui coisas para dicas de filmes, de documentários. Eu assisti um documentário maravilhoso que está na Netflix, que é chamado Por Dentro da Machosfera. Você já viu? Já. Muito bom. Eu acho que todo mundo deveria necessário. assistir. Homens e mulheres deveriam assistir, tá? De mãozinhas dadas. Tem muita coisa boa aí, né? Tem o Macho Alfa também, que traz um pouco da comédia, uma série Com de mais ficção, leveza, com mais né? leveza, espanhola, uma série espanhola, mas que também toca na ferida também, muito bem, né? Sim. E eu tava procurando também, porque eu troquei a homenageada de hoje. Era uma que eu não vou dizer qual é, eu vou deixar para uma próxima oportunidade, e mandei para Ícaro uma homenageada que tem tudo a ver com o tema de hoje. Solta aí, Ícaro. Essa criatura aí, gente, essa linda, essa maravilhosa que nasceu em 1930, morreu em 2022 no palco, literalmente, cantando. E foi uma pessoa que deixou bem claro publicamente que sofria violência doméstica por parte do Garrincha, né? O jogador de futebol, que era alcoólatra, todo mundo sabe da história, um grande jogador, mas um péssimo marido, né? Vamos combinar. E ela apanhou muito, ela sofreu muito, apesar de amá-lo muito. E tá aí, Elza Soares, eu acho que ela simboliza, ela figura muito bem esse tema de hoje da gente. Ela personaliza, né? Inclusive, certeza. eu acrescentaria aí, Margot e Ana, muitas divas que tiveram uma grande representatividade nas artes, na música, viveram isso. Sim. Essa violência doméstica. Porque eram mulheres muito expressivas, né, nos segmentos em que atuavam, e os homens se sentiam ameaçados, né? Exatamente. Por exemplo, Nina Simone. Só para citar um ícone. O documentário dela na Netflix também, procurem, é lindo e excelente, e ela fala, né, sobre isso. Trazendo para a nossa realidade. Glorinha Oliveira também já me confessou, né, tanto publicamente, durante entrevistas, como, né, nos bastidores, disse que não seguiu uma carreira nacional porque o marido não deixou. Olha e ela tinha tudo na época, assim como a Ademilde Fonseca, assim como Nubia Lafayette, que também saíram daqui, ela tinha tudo para seguir uma carreira nacional, ser mais uma diva da música popular brasileira, e não foi, ficou presa a Natal por causa de um marido que a ameaçava, entendeu? Então é isso, né? Temos a nossa frase ainda de efeito. A gente assim, é resistência, né? Sempre. Tá aí a Elza Soares, né? Que foi, e a gente continua sendo, e vamos formar novas gerações que preservem essa resistência, né? Essas batalhas, porque os nossos direitos estão sempre sob risco. Sempre. Com certeza. Né? E a frase é de ninguém mais, ninguém menos, de quem? Maria da Penha, né? A inspiradora da Lei Maria da Penha. A frase é curta e grossa. A vida começa quando a violência acaba. Exatamente. Com certeza. Dito isto, ficamos por aqui, né? É intenso, é um tema espinhoso, intenso, mas necessário. Intenso. Ana, muito obrigada pela sua Obrigada, Ana. Foi maravilhoso. Obrigada a vocês. E obrigada, gente. Obrigada para você de casa. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.